Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Vamos ler um pouquinho da palavra? Escolhi o texto de Mateus 14, versículo 15 ao 36. Amém? E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós o de comer. Então lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos do céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto se despedia da multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitada pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou-o, e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram os que estavam no barco e adoraram-o, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e lhe trouxeram-lhe todos que estavam enfermos, e rogaram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de sua roupa, e todos que tocavam ficavam sãos. Qual é a interpretação do que lemos? Algumas coisas podemos tirar. Primeiro, que Deus é multiplicador. Ele multiplica uma pequena bênção de uma forma que se torna uma grande bênção, como fez com os pães e com os peixes. Também ele nos ensinou que a melhor coisa a fazer quando estamos num momento difícil, de aflição, e Jesus passava por esses momentos porque se aproximava o dia dele ser crucificado, e ele se dedicava a uma coisa que nos ensinou fazendo: orar ao Pai. Ficou sozinho, orou por horas e horas e horas, até que a noite veio. E os discípulos que tinham recebido ordem dele de ir para o mar, estavam no meio do mar. E Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Por que Jesus andou sobre o mar? Essa é a primeira pergunta. Primeiro, porque aqueles homens eram homens escolhidos. Eles precisavam ter certeza de que Jesus tinha poder, que Jesus era verdadeiramente quem dizia ser. E a demonstração de que ele tinha um domínio sobre todas as coisas se fez quando ele andou sobre o mar. Não obstante, Pedro disse:
Se este que anda sobre o mar tem o poder de andar sobre o mar, eu também quero andar sobre o mar. Senhor, manda-me e eu sei que eu vou andar. Foi o que ele pensou. E Jesus mandou e ele andou sobre o mar. Mas quando começou o vento soprar muito forte, ele pensou na sua mente: esse vento vai me derrubar aqui nessa água. E começou a afundar. O poder de Deus se manifesta naquele que tem fé. É preciso ter fé. É preciso acreditar. Se você tiver fé, como o próprio Jesus diz, ordenará os montes e eles sairão do lugar. O poder está na palavra. Como no princípio o Senhor mesmo nos mostrou dizendo: haja luz. O poder está na palavra. E Deus nos mostra que Jesus, o autor e consumador da nossa salvação, ele traz consigo o Espírito Santo, que é a palavra viva. E o poder do Espírito Santo que estava em Jesus operava todas as obras, porque Jesus estava como homem apenas. O poder que ele manifestava e que todos viam, vinha do Espírito Santo que estava nele. Então o Espírito Santo é a palavra. Jesus é o caminho e a vida. E Deus é o Senhor de todas as coisas. Assim sendo, aprendemos também nesse texto que nós devemos caminhar tranquilamente com o Senhor. Porque não há doença, enfermidade que possa resistir ao homem de fé. Claro que tudo se faz segundo a vontade de Deus. Se lembrarmos de Eliseu, ele morreu enfermo. Um homem com tanta unção como ele tinha. Mas quis Deus mostrar que o Senhor de todas as coisas é Ele. E Ele tem o desígnio, o destino de cada um nas suas mãos. Então, precisamos exercer a nossa fé, orar, buscar a Deus e entender que Jesus Cristo não veio em vão. Que Jesus Cristo não veio para ser olhado como ídolo, admirado como o homem, o cara. Não. Ele tinha sua glória quando estava no céu, porque os anjos, os arcanjos, os serafins sabiam que ele era filho de Deus. Logo, ele tinha sua glória. Lembra quando ele diz: Pai, me dá a glória que o Senhor me deu quando eu estava aí perto do Senhor? Então é o seguinte, ele não precisa da glória humana, da bajulação, da adoração. Ele tem a sua glória como filho de Deus nos céus. E é importante que entendamos que Jesus veio com o propósito de sacrifício, puramente sacrifício. Ele veio para viver uma vida sem conforto. Filho de quê? Carpinteiro. Foi carpinteiro, aprendeu o ofício do pai. Teve as suas dificuldades, morou em casas muito humildes. Quando ele começou a sua peregrinação, dormia ao relento, punha pedra como travesseiro. Então, de maneira alguma, ostentou qualquer riqueza, fama ou glória humana. Tudo que ele fazia no poder do Espírito Santo e fazia com tanta unção, revelação e autenticidade que todos o que o olhavam diziam: esse verdadeiramente sabe o que faz. Então, meus amados, vamos entender princípios de sermos considerados servos do Deus vivo. É dedicar um tempo a orar a Deus. O outro é entender que a fé move montanhas. E por último, saber que o poder que é dado a Jesus Cristo é capaz de curar qualquer ferida humana. Precisamos aprender a descansar no Senhor. O que é felicidade? Quem pode ser feliz? Quem aprende a descansar no Senhor.
E a palavra que eu quero te dizer hoje, para finalizar tudo isso, é que se você aprender a descansar no Senhor, nada desse mundo vai trazer qualquer angústia e aflição, porque você sabe que a sua vida está alicerçada no Deus vivo, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Não há como você perder. Meu irmão, que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam contigo, hoje e sempre, eternamente. Os dias podem ser maus, mas se descansarmos no Senhor, nada poderá nos destruir. Somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. Amém.